Olá, bom dia, meus amigos e minhas amigas do canal Investidor by Roller. Meu nome é Paulo, sou analista de sistema, engenheiro de produção e apaixonado pelo mercado financeiro. Nossa 19ª videoaula, vamos falar sobre gestão de risco de fundos imobiliários. Então se inscreva, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E não esqueça de acionar o sino de notificação. Gestão de risco, como já falamos, lá atrás, para ações, é uma maneira de identificar situações que afetam os negócios, com uma previsão tecnológica, financeira e cronológica, antes que ela aconteça, otimizando o capital da empresa. Gerenciar o risco ou gestão de risco realiza a adoção de melhores práticas de infraestrutura, políticas e metodologias, permitindo uma melhor gestão de limites de riscos aceitáveis. Então, não é que você vai eliminar os riscos, vai fazer uma gestão de riscos aceitáveis e ponderar sobre qual que é o seu objetivo e meta e vai incrementar ela na sua análise. Para fazer uma precificação e do gerenciamento da sua carteira, ok? Então aqui nós temos uma análise bem simples, né? Acho que talvez seja uma inicial para você ter uma ideia de como que é uma essa gestão, tá? Depois que você pega essa primeira lista que nós comentamos na aula anterior, né? De quais seriam os papéis aqui, quantidade que você vai fazer essa divisão, você vê o seguinte: nós temos um risco de mercado emergente de 25% e uma inflação que a gente vai colocar que é a NTNB ali, né, do IPCA. Tá? IPCA mais alguma coisa, a gente vai pegar aqui o risco aqui da parte do IPCA. Então, se a gente for fazer essa soma, a gente tem um risco total de 130%, ok? E uma variação de 24,78 referente a todos esses pontos aqui, né, desse risco aqui. Porque esse risco aqui é variável e o risco do mercado também é variável. Se o mercado vai melhorando, esse risco vai diminuindo. Sendo que a inflação pode estar subindo ou descendo, então esse risco está aumentando. Né? Quanto maior a inflação, pior, né, o mercado para o investidor. E o peso do risco, ele é considerado praticamente fixo. Mas você tem que usar isso aí bem em seu favor. Por quê? Um ativo eu vou ter 100% de risco. Aí se você tem duas pontas do risco. Primeiro, risco setorial e o risco do papel, tá? Do ticker. Como assim? Vamos ver, vamos explicar bem rapidamente. Setorial, né, do segmento, você não consegue ter essa ação direta. Vamos pensar ali na deflação de outubro até dezembro ali, tá? De 2022. Todos os fundos de papel foram afetados. Tinha alguns fundos de papel que estava protegido com a deflação? Sim, tinha. Então ali você tem que, né, há um ponto ali que talvez você conseguiria ter um ponto salvo. Mas vamos pensar ali num problema aí que a gente vai ter aí das lojas americanas, né? Você teria que ele está em vários fundos. Você conseguiria ter uma redução? Sim. Por quê? Se eu tenho aqui um ativo, já direto, só um ativo, eu posso estar impactando nele, eu tenho 100% de risco. Se eu tenho dois ativos de papel, tá? Eu posso ter o mesmo risco? Eu posso ter uma redução de 50%? Posso. Mas posso ser que não, se for setorial. Ou se for uma coisa um pouco mais ampla, tipo uma pandemia, uma guerra, entendeu? Então, um problema cíclico do governo não pagar mais dívida, aumentar. Então, essa avaliação aqui que você tem que ter bastante critério. Se você pode ter 8 fundos de papel. 8 fundos de papel, você vai estar protegido aqui em 12,5. Sim, não. Sim, se for crises isoladas em cada um desses ativos. Se for setorial, você não estaria exposto. É a mesma coisa que você ter um fundo só. Tá?
estou 100% exposto ao tijolo. Tem muita gente que gosta só de tijolo, tem uma rentabilidade menor, né? Um rendimento menor, mas um crescimento de patrimônio maior no longo prazo. Tipo, agora nós estamos numa fase crítica não, uma fase ruim, né? Dos imóveis de tijolo. A valorização dele não está tão bem, então ele está tendo promoção. Mas, né, você estaria exposto ali se você tivesse comprado acima de 1 no valor patrimonial. Ok? Isso é uma parte bem simples aqui que você tem que ter esse feeling de como foi esse cenário. Vamos aqui nas análises de risco aqui no início de mercado, tá? Aqui você tem eu dou uma nota na setor, subsetor. O que é o setor, subsetor? Vamos aqui nas regras bem rapidamente. Setor tijolo, subsetor, né? É agente de banco, educacional, hospitalar. São a nota que eu entendo que são os mais arriscados e menos arriscados. Ok? Aqui bem na parte do básico. Aí tem o híbrido, papel, tal, eu dou uma nota. Tá? Ah, tá, você deu uma nota 2 aí pro FIAGRO. Eu estou dando uma nota 2 hoje pro FIAGRO, porque é um fundo que não tem 3 anos. Gestão ativa e passiva. Né? Eu dou um 5 para gestão ativa e 2 para gestão passiva. Eu considero que o risco é maior. Taxa de administração. Eu coloco, né, que eu considero que aquilo para mim é uma nota que eu me sinto confortável. Então, você não precisa seguir esses mesmos tipos de critérios de nota e colocar uma nota de uma forma que você acha mais adequada. Liquidez diária. Eu coloco as notas que eu considero que, né, é interessante no meu perfil. Caixa. Né? Caixa é um ponto que é muito controverso, né, e cada um tem sua opinião, né, conforme os demais ali, mas esse aqui acho que talvez é um pior. Tem gente que não gosta que o fundo tenha muito caixa, mas um caixa é uma reserva, né? Tanto no momento ruim quanto no momento bom, para ter uma oportunidade para fazer uma aquisição, não precisar estar alavancando, ou um momento tipo assim, fundo de desenvolvimento, ele precisa ter caixa. Se tiver algum problema ali, né, de algum que não estiver pagando, né, alguma permuta ali não está performando da forma adequada, ele tem que estar arcando. Ele pode estar usando o rendimento ali que talvez ele possa ter para poder estar suprindo o caixa e está tendo alguns pequenos problemas. É isso que você enxerga no TORD. Tá? Hoje está acontecendo isso. Ele não está tendo, ele vai ter que estar usando todo o rendimento pouco que está tendo nesse momento. Aqui eu coloco aqui um risco, né, de carteira versus o ganho, mas isso aqui é quase pouco utilizado aqui, né? Você tem que usar mais quando você tem um momento aí de aportes, tá? E aqui é a parte mesmo do core que a gente faça, uma avaliação mais no nosso dos indicadores aí de resultado. Então, o que eu vejo aqui? Preço do valor patrimonial, dividendo yield no ano. Aí eu tenho aqui um do tijolo, desenvolvimento, um FOF e um papel. Porque eu sei que o dividendo do tijolo é diferente de um retorno de dividendo que eu espero de um fundo de desenvolvimento, de um FOF, né, ou um de papel. Aqui eu coloquei o papel e o híbrido, né, o indefinido agro junto. Apesar que, né, o híbrido ele tem uma performance boa, mas ele não pode ser comparado ainda com o papel. Mas aqui eu tinha deixado, mas vou ver se eu faço crio uma linha à parte para ela. Perenidade, né? Aqui eu tinha colocado que, né, do yield de 6 meses, 12 meses, 24, 16, 48, principalmente por causa do agro. Mas o normal aqui que eu avalio é de 3 anos, né? Que seria acima de 3 anos seria uma nota 5. Tá? Valor crescendo do ativo. A gente coloca aqui
Se ele está crescendo, né, o valor do ativo, ele é crescente. Se ele não, a gente daria uma nota. Se ele faz parte do IFIX, né, qual que é o percentual dele que ele faz parte do IFIX. Aí a gente coloca também sobre o valor de preço dele e o valor, né, justo dele, tá vendo? O valor preço justo é menor do que 1. A gente faz essa avaliação. E aqui era um complementar que a gente já faz lá atrás, né, do por setorial, né? E a gente faz uma avaliação que é o seguinte, aqui eu complemento aquela informação de lá para fundo de tijolos. É um monoinquilino, multi-inquilino, né? Esse multi-inquilino tem que prestar muita atenção. Às vezes ele tem um fundo que ele está exposto a... Ele tem 10 imóveis. 10 imóveis, tá? Que tenha todos eles locados para o mesmo... Para a mesma empresa. Né? Supondo aquela de bancário, só exclusivo para o Banco do Brasil. Ou só exclusivo para o Santander, etc. Aí, para mim, é um monoinquilino. Quantidade de ativos, né? Você avalia também. Acho que é importante você ter. Aqui é o tipo de papel, né? Quais são as classes dos CRIs. Taxa de administração novamente aqui, né? Que nós avalia lá no outro lado. Liquidez, tipo de gestão. Isso aqui é só mais para poder dar uma nota referente a essa parte desses indicadores aqui, ok? Só um complemento. Depois você vê os crescimentos do fundo e finaliza a sua análise, né? Considerando se a empresa vale a pena você aportar, fazer sua avaliação de risco ou não, tá? Ou você fala assim, não, esse fundo aqui está mostrando-se sólido e eu não quero ter muita dor de cabeça, eu vou manter nele aqui, não vou ter um ganho, né, alto no yield dele, mas eu vou ter, né, segurança para ter ela no meu portfólio. Beleza? Vamos aqui, para complementar, né? Existem outros riscos, né? Nós já comentamos, né? Existe sim, né? Sim, aumento de juros, né? Não é uma coisa boa. Então, juros baixos, né? Também artificial também não é coisa boa para o mercado. Pode ser que quando caia na real, né, o mercado já começa a precificar isso aí antecipadamente, isso aí, claro. O mercado não é bobo. Condição de clima, né? Principalmente para o agro. Se estiver chovendo muito ali, né? Então tendo alguns pequenos problemas na parte de grãos ali, ele afeta bastante. Né? Política interna. Algumas falas, algum contexto, né? Referente ao mercado. Isso aí é bem forte, isso aí é bem direto, acontece direto. Ou externa, né? Guerra, pandemia, sabotagem, acidente. Isso aí acontece frequentemente. Nos próximos vídeos a gente vai entrar no detalhe dessa planilha, né? Fazendo a gestão de risco de tijolos, depois um de papel, um híbrido, um agro e um fibra. Ok? E entrando em março, né? A gente vai fazer um review da declaração de imposto de renda. Vamos fazer todos de renda fixa, né? De ações e de fundos imobiliários. É um review que nós já temos no nosso post. Todo ano a gente atualiza se tiver alguma modificação. Então, esse aí é o nosso vídeo de hoje. Obrigado por acompanhar a gente até aqui, né, nesse momento. Boa semana e bons investimentos a todos. Tchau, tchau.